Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 15 de fevereiro. Agora na Espanha são exatamente 20 horas e 52 minutos. No Brasil, 16 e 52 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. E para onde a BTC foi depois de estressar aqui a última lower? É óbvio que ela ia voltar para o patamar da VWAP da semana passada. Só que se a gente olhar a banda de VWAP mensal, agora eu estou no diário ancorado pela banda de VWAP mensal, o que está segurando a BTC de uma mega explosão em direção a esse cume aqui, em 24.255, é a própria VWAP mensal, que está ali segurando o corpo real para não explodir. Mas amanhã vocês podem ter certeza que a gente já vai estar transitando na banda superior da banda de VWAP mensal. Aí a BTC só vai dar um respiro em 24.050, depois vai buscar esse topo. Agora eu vou pular para o diário squeeze normal, ó, vai buscar esse topo em 24.255, vai fazer um pullback e aí, gente, só vai parar em 30 mil. Agora eu vou botar no gráfico mensal, cada candle desse é um mês, ó, agora eu tô no gráfico mensal. Esse último candle vendedor foi do mês de dezembro. Esse primeiro candle comprador foi do mês de janeiro de 23. Esse segundo candle comprador foi do mês de fevereiro de 23, que ainda tem. A gente está no dia 15. Fevereiro vai até o dia 28. Olha a gordurada que tem para queimar para buscar 30 mil. A mediana do canal de Keltner no mensal tá lá em 28.600 e tal. Quando ela agulhar, vai bater 30 mil e depois vai ficar pelo menos um ou dois candles aqui no mensal orbitando esse patamar, que é o padrão comportamental da BTC quando encontra a mediana do canal de Keltner no mensal. Aqui a gente bate e fica ali orbitando. E é muito provável que bateu 30 mil, a gente fique ali pelejando, que vai ser, na verdade, a nossa onda 4, né? A onda 3 vai levar para 30 mil, a onda 4 vai ser a acumulação, vamos colocar assim, depois explode numa onda 5 para buscar essa acumulação aqui, essa congestão na altura de 40, podendo bater até 44, vai ficar entre 40 e 44, que vai ser o target final da onda 5. No final vai ficar 1, 2, 3, aqui é a 4, depois a onda 5. A onda 5 vai travar aqui, mais ou menos. Mas enfim, gente, no intraday, a BTC tá um reloginho, uma coisa linda, uma delícia de tradar. Hoje, basicamente, os sinais do copy trade todos fecharam. Não deu um ponto de entrada seguro para ofertar na sala, justamente porque eu estava esperando um retorno a VWAP que não aconteceu. Olha aqui, simplesmente a BTC não voltou para VWAP. E aí, quando não volta, quando não tem ponto de entrada, eu acabo por não ofertar sinais. Mas no copy trade todos fecharam, porque no copy trade é uma réplica do que eu faço. Era madrugada aí no Brasil, eu abri aqui, aí foi uma beleza. Fechou e foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a SEC, a CVM norte-americana, sugere incluir criptos nas regras federais de custódia. A expansão do regramento de custódia que vai se aplicar também às empresas criptográficas, principalmente as CeFIs, vai submeter as principais trocas, como Binance, Kraken, Coinbase, a novos processos de registro e separação dos depósitos dos usuários dos depósitos que pertencem à própria corporação empresarial. Ou seja, aquela confusão que a FTX fez em public addresses que ostentavam tanto o patrimônio da FTX quanto o patrimônio dos usuários, não será mais possível nem permitido. E a OpenSea suspendeu a negociação de NFTs musicais da Rihanna. A OpenSea iniciou a venda de NFTs musicais que davam direitos a royalties futuros de músicas da Rihanna. Só que, por precaução, eles acabaram suspendendo porque essas NFTs foram parar na rede Ethereum por conta de um dos produtores que tem direito a um percentual e ele acabou tokenizando e jogando na rede NFTs que davam direito a 0,99% do total de royalties da música de uma determinada composição musical em 300 NFTs
rodando na rede Ethereum. O problema é que a OpenSea entendeu que não havia muita clareza e nem sabia se a Rihanna estava totalmente a par desse fato, de que um dos produtores tinha tokenizado o seu direito aos royalties. Enfim, mas isso aqui vai ser uma realidade cada vez mais recorrente. E foi revelado pelo tribunal que está processando criminalmente o Sam Bankman-Fried, o infame fundador da FTX, o nome dos responsáveis pela fiança de 250 milhões de dólares. Andreas Pick, que pertence ao corpo docente de Stanford, e o ex-reitor da Faculdade de Direito de Stanford, o Larry Kramer. O fato é que a comunidade está se perguntando como que o corpo docente de Stanford pode ter tanto dinheiro a ponto de garantir uma fiança de 250 milhões de dólares. Ou seja, fica esse questionamento. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os Estados Unidos estão a caminho de adicionar mais 19 trilhões de dólares em novas dívidas em 10 anos. É imperioso o aumento do teto da dívida. As projeções da Comissão de Orçamento do Congresso divulgadas na quarta-feira sugerem que o aumento nas taxas de juros está inviabilizando o serviço da dívida e as contas de gastos não param de aumentar e a política fiscal dos Estados Unidos está caminhando para uma bola de neve sem fim. Gente, se o teto da dívida norte-americana não para de subir, é óbvio que eles não vão conseguir pagar isso daqui. Provavelmente eles vão promover um calote não nominal, né? Isso aqui vai ser diluído numa inflação que vai ser um novo normal. Na verdade, os Estados Unidos vão adicionar esse ingrediente inflacionário para poder diluir isso aqui. Na verdade, isso aqui vai virar pó em razão da inflação e é por isso também, com base na expansão do M2, né, do Money Measure, que a BTC vem reagindo muito bem a todos esses dados macroeconômicos que poderiam indicar um recrudescimento do Fed, mas o fato é que o orçamento fiscal norte-americano virou uma espiral da morte. E a economia dos Estados Unidos continua voando, avançando, apesar de toda a pressão em termos de aumento nas taxas básicas de juros pelo Fed. Dados de vendas no varejo e manufatura mostram uma forte demanda. A economia dos Estados Unidos mostra-se notavelmente resiliente. Ou seja, a economia americana ligou um banzai para o Fed, que pode aumentar as taxas no patamar que for, que parece que ela não reage. É como se o Fed estivesse enxugando gelo e os preços continuam sendo pressionados. Ou seja, gente, parece que há uma orquestração não só lá por parte da guerra do Putin, que se aliou ao Mohammed bin Salman, que agora resolveu vender commodities energéticas contra outras divisas que não o dólar, e agora a própria economia norte-americana, que junto de todo esse cenário segue pressionando muito e tornando a atividade do Fed um verdadeiro enxugamento de gelo sem surtir nenhum efeito. O fato é que os Estados Unidos estão numa sinuca de bico. Isso é muito bom para a BTC. E os reguladores norte-americanos, principalmente a SEC, avisa que os investidores em criptoativos que tiveram fundos congelados em projetos falidos, né, em corporações falidas como Celsius, BlockFi, FTX, se houver a recuperação de qualquer montante, para poder sacar, será preciso pagar imposto de renda sobre esse montante eventualmente recuperado. Ou seja, gente, mais uma péssima notícia para quem teve o patrimônio surrupiado por uma FTX da vida. E agora os reguladores norte-americanos avisam que se houver alguma distribuição em favor dos antigos clientes, será preciso declarar e pagar impostos sobre o montante eventualmente recuperado. É o novo normal. A BTC segue muito resiliente.
caminhando forte em direção ao nosso próximo alvo, que é esse topo aqui em 24.255. Vai formar um pullback aqui e depois explodir para 30 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.